Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Isa e hoje eu vim trazer uma palavra poderosa para vocês. Semana passada a gente aprendeu sobre a vida de Jesus e agora a gente vai aprender como aplicar, como seguir o exemplo de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Será que você tem seguido o exemplo de Jesus? Mas antes disso, roda a vinheta! Então, antes de qualquer coisa, vamos ler a palavra? Lá em Gálatas 5:24 diz: E os que são de Cristo Jesus crucificarão a sua carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que será que essa palavra quer dizer? Quando a Bíblia fala sobre a carne, que tipo de carne a Bíblia está falando? Será que é aquela carne que a gente come do churrasco? Que carne que é? A Bíblia, quando ela fala sobre a carne, ela está falando sobre os desejos do pecado. Está falando sobre aquilo que tem de mal no nosso coração. Vocês lembram lá no início de tudo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto? E o que aconteceu? Eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. E por conta disso, todo mundo que nasce com o coração, sujo pelo pecado. Mas Isa, quer dizer que o meu coração é sujo? Como assim? O que eu posso fazer para limpar o meu coração? Bom, o nosso Deus, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso que ele enviou quem? O seu Filho, Jesus, para morrer na cruz pela gente. E lá na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Jesus, ele depositou lá naquela cruz. E ele deixou pra gente o Espírito Santo. E é esse Espírito que a Bíblia estava falando. O Espírito de Deus, que também mora no nosso coração. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente aceita ele como nosso Salvador, ele passa a morar com a gente. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. É ele que convence a gente dos nossos erros, dos nossos pecados. O objetivo dele é nos tornar parecidos com Jesus. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, a gente aprendeu sobre o Espírito, que busca agradar a Deus, e sobre a carne, que está sempre desagradando a Deus, que é sobre o pecado. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre as obras da carne. Você sabia que a gula é uma obra da carne? Você comer mais do que você aguenta, você machucar o seu corpo, você sentir dor depois de comer, isso é um pecado. Por quê? Porque a palavra diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Fofoca. Fofoca é um pecado. Você ficar falando mal do seu amiguinho, ou alguém te contar um segredo e você vai lá e fica espalhando para as pessoas, falando mal dele, envergonhando aquele seu amigo, isso é um pecado. Jesus, ele não se agrada disso. Então, se você faz isso, você está andando pelo quê? Pelas obras da carne. Outro exemplo é o quê? As roupas curtas. Você sabia que usar top, usar short curto, isso daí não agrada a Deus. Por quê? Porque isso é feito para os homens. É buscando que a atenção das pessoas. Isso é feio. O nosso corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Então as pessoas elas têm que nos olhar e elas têm que enxergar quem primeiro? A gente ou Jesus? Jesus. Então por isso, se as pessoas têm te olhado e enxergado mais você do que Jesus, então tem alguma coisa errada aí, não é? Sabe outro exemplo? É o palavrão. Todo mundo sabe que palavrão é pecado, né? Você sabia que toda vez que você fala um palavrão, que você canta uma música que tem letra feia, você tá dando espaço para quem? Pra carne. A carne tá ali, você tá deixando a carne vencer, a carne tomar conta de você. E eu te pergunto, é isso que você quer? A carne, ela traz morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Espírito de Deus, ele traz a vida. A carne, os prazeres da carne pode até parecer legal na hora, pode até parecer ser descolado, mas na verdade não. No final, sempre tem consequências ruins. Ou vai dizer que você nunca se meteu uma cilada depois de ter mentido, depois de ter batido em alguém. Sempre acaba dando, mal. Mas as coisas boas, as coisas que são de Deus, elas sempre são
boas, elas sempre são para o bem, são para a vida. Então, a gente precisa decidir crucificar a nossa carne. E o que significa crucificar a nossa carne? Significa realmente fazer com que ela morra. A gente deixar de praticar esses atos. Porque foi o que Jesus fez. Jesus, ele morreu por nós, para que a gente tivesse uma nova oportunidade. Mas Isa, e agora? Essa sou eu tenho vestido essas roupas, eu falo palavrão, e agora? O que eu faço para limpar meu coração? O primeiro passo é você se arrepender. Graças a Jesus, a gente pode se arrepender dos nossos pecados. Então, você pode fazer uma oração e confessar ao Senhor. Olha, Deus, eu tenho deixado a minha carne tomar conta de mim. Eu tenho mentido para os meus pais, eu tenho desobedecido, eu tenho bagunçado na escola, mas, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu entendi que essas coisas, elas levam à morte. Eu quero viver para quem? Eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a vida eterna, para Deus. Então, Senhor, me ajuda a mudar. O arrependimento, ele é seguido de uma decisão. Não adianta você falar que se arrependeu e depois voltar a fazer. Você precisa se decidir, nunca mais fazer. Então você vai tomar essa decisão. E aí você vai fazer o quê? Você vai pôr em prática. Não adianta só deixar a carne, a gente tem que também alimentar o Espírito. Falar para o Espírito Santo que ele é bem-vindo no nosso coração. E como que a gente faz isso? Orando, lendo a palavra. Lembra que eu falei que o Espírito Santo faz a gente ser parecido com Jesus? Através da Bíblia, da palavra de Deus, que a gente vai saber quem Jesus é e a gente vai saber quem a gente tem que copiar, que é Jesus, que está aqui na Bíblia, que contou tudo o que ele fazia. Então, lendo a palavra, a gente vai fazer o quê? A gente vai fortalecer esse Espírito, que vai nos trazer a vida eterna, amém? E eu vou ficando por aqui, mas antes, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo, compartilha para os seus amigos que às vezes não sabem sobre isso da carne e do Espírito, compartilha para ele, tá bom? É isso e tchau!